nossas Bíblias na terceira epístola de João, no versículo de número 3. Nós já vimos esse bloco algumas vezes, mas hoje nós vamos dar ênfase a essa última afirmação que João faz no versículo de número 3 a respeito de Gaio. Diz assim, 3 João, versículo de número 3. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Senhor, nós te louvamos. Assim como nós já te pedimos, oramos mais uma vez, porque estamos diante da tua palavra, Senhor, e reconhecemos nossas limitações e sabemos que a tua palavra é santíssima, Senhor. Ela é poderosa, ela é eficaz, mas nós dependemos completamente da ação do Teu Espírito, da iluminação que vem do Senhor, para que nós possamos compreendê-la, para que nós possamos Te glorificar na exposição das Escrituras e, Senhor, principalmente, para que nós possamos colocá-la em prática, para que possamos dar bom testemunho, para que possamos ser pedras vivas que clamam o nome de Jesus nessa terra. Então fala conosco, Deus, nós aguardamos e esperamos tanto esse momento para ouvir a Tua voz. É nossa oração no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Irmãos, vamos dar uma ênfase nessa última afirmação que João faz a respeito de Gaio, quando ele diz assim: tu andas na verdade. Nós temos visto na primeira epístola de João, vimos nas últimas mensagens, não é? Que a fé, de modo passivo, digamos assim, também pode nos salvar. Existe um elemento passivo na fé, no qual nós podemos descansar e confiar, mas hoje aqui em 3 João nós vamos mudar um pouco o foco e vamos ver, na verdade, o elemento ativo da fé, como a fé trabalha em nós, como a fé é revelada em nós, e através dessa afirmação que João faz a respeito de Gaio, que ele anda na verdade. João já havia feito, inclusive, essa afirmação a respeito dos filhos da igreja eleita na sua segunda epístola. Nós chegamos à conclusão que andar na verdade é o mesmo que viver na prática o que a verdade do evangelho nos ensina. O que no contexto aqui de Gaio e de João significava rejeitar o falso ensino, o ensino dos falsos mestres, e principalmente acolher e receber em casa aqueles missionários que haviam sido enviados por João e enviados por aquela igreja, os missionários que estavam no campo de missões, trazendo a palavra apostólica, a verdade apostólica, e não tinham onde repousar, não tinham o que comer, precisavam de assistência prática na sua vida diária, e esse amor demonstrado por Gaio fez com que João chegasse à conclusão de que Gaio andava na verdade. Então o que João está querendo dizer com essa declaração é que a realidade da fé de Gaio, a sinceridade da sua religião, aquela sua devoção pessoal, ela ficou evidenciada pelo amor que Gaio demonstrou por aqueles irmãos, quando ele agiu e os acolheu com hospitalidade. O versículo 9, João vai chamar isso de cooperar com a verdade, porque, digamos, em algum sentido, Gaio estava financiando e promovendo o evangelho à medida que ele recebia aqueles missionários. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com essa afirmação de João a respeito de Gaio, andar na verdade, é que nós não podemos separar fé e obras. Nós não podemos separar doutrina e ação. Nós podemos imaginar, por exemplo, que Gaio era um crente religioso, um crente que fazia as suas orações, talvez cantasse no coral da sua igreja na época, não é? Tinha atividades religiosas. Porém, na hora em que aqueles irmãos chegaram precisando de acolhimento, precisando de ajuda, precisando de comida, precisando de um lugar para dormir, nesse momento foi que Gaio obteve o testemunho de andar na verdade. Foi nesse momento que a fé de Gaio, que Gaio teve a oportunidade de evidenciar o tipo, a qualidade de fé que ele possuía.
Então João está afirmando: Gaio anda na verdade. João está dizendo que aquilo que Gaio crê, a fé de Gaio, é coerente com o que ele faz, é coerente com as suas atitudes, está alinhado com as suas atitudes. Existe, digamos assim, uma correspondência íntima, uma correspondência inseparável entre a fé de Gaio e as suas obras. Não havia uma distância entre a teologia de Gaio e a sua vida diária. No versículo 5, João afirma que Gaio procede fielmente em tudo. O proceder diário, a vida prática de Gaio, dava testemunho de que ele andava na verdade. E nós também, irmãos. Nós estamos demonstrando com a nossa vida, com as nossas atitudes, o tipo de fé que nós temos. Tanto nas grandes coisas, quanto nas pequenas coisas. Eu diria, inclusive, que mais nas pequenas coisas do que nas grandes coisas. Tanto nas coisas da religião, nossa vida de oração, nossa forma de se relacionar com a igreja, nossa participação no culto público, o tanto que nós nos dedicamos às escrituras, tanto essas coisas, quanto na nossa vida prática, da maneira como nós nos relacionamos com o mundo, como nós nos relacionamos com as pessoas. Nós estamos, em tudo que nós fazemos, revelando o tipo de fé que está dentro de nós. Jesus disse: a boca fala do que o coração está cheio. O que Jesus quis dizer com isso? Que a boca estava revelando o que havia no interior da pessoa. Da mesma maneira, nesse sentido, nós andamos revelando a nossa natureza. Então, andar na verdade é viver uma fé verdadeira. E em última análise, irmãos, são as nossas obras que irão revelar a fé que nós temos. Não é o que nós falamos, não é o que nós dizemos, é o que nós fazemos. Porque, como disse Tiago, uma fé que não tem obras, ela é morta em si mesma. Por isso, os comentaristas veem aqui, nessa afirmação de que Gaio anda na verdade, uma conexão evidente com o escrito de Tiago no capítulo 2. Eles fazem essa referência e se utilizam inclusive de Tiago no capítulo 2, aquela seção que fala da relação entre fé, obras e salvação, para explicar essa afirmação feita por João, andar na verdade. Por isso, eu queria te convidar a abrir comigo em Tiago no capítulo 2. Enquanto você abre, eu vou ler um hino do século XIX, escrito por um sacerdote anglicano que depois flertou com o catolicismo. Enfim, inclusive a letra do hino em determinada estrofe foi adaptada ao protestantismo, quando ele se desviou ao catolicismo, digamos assim. Mas o nome do hino é A Fé dos Santos, e diz assim: fé dos santos, viva ainda, em nós que de ti vivemos. Nossa luz, nossa esperança, em teus passos nós iremos. Nossa fé em nações mil ainda há de ser falada, pelas obras confirmada, pela mão por ti amada. Então vamos ler o que Tiago fala a respeito da fé e das obras? Obrigado. Vamos ler a partir do versículo de número 14. O texto é grande, mas eu vou ler rapidamente. Do 14 ao 26. Diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus.
Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Muito bem, o tema dessa sessão que nós acabamos de ler, rapidamente, mas nós vamos parar aqui pontuando, é que a fé salvadora é revelada pelas obras. Alguns acreditam que Tiago estava escrevendo aqui na intenção de contrapor o ensinamento de Paulo da justificação pela fé. Só que isso não pode ser verdade, não faria sentido, uma vez que Tiago escreveu antes de Paulo. Provavelmente, Tiago escreveu a sua epístola na metade da década de 40, no primeiro século, enquanto Paulo foi escrever a sua primeira epístola no final da década de 40, início da década de 50, muito provavelmente. Então, Paulo aqui é possível que estivesse na sua primeira viagem missionária. Porém, ainda assim, mesmo escrevendo para públicos diferentes, uma vez que Tiago escreve para judeus e Paulo escrevia para gentios, é possível que Tiago estivesse escrevendo para se opor a uma forma equivocada de entender o ensino de Paulo. O fato é que ele vai contrapor essa percepção falsa da relação entre fé, obras e salvação. E ele começa o versículo 14 dizendo assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé? Essa palavra, ou essa expressão que aproveita, em outros textos é traduzida com que lucro há, ou qual é o ganho, qual é o lucro, qual é o benefício que existe. 1 Coríntios 15, 32, por exemplo. E ele vai continuar. Qual é o lucro, qual é o benefício, se alguém disser que tem fé? Então, Tiago começa utilizando essa cláusula se, demonstrando aqui claramente que essa é uma pergunta hipotética. Aqui é uma hipótese. Você percebe que Tiago não diz assim, que aproveita se um de vocês, ou que se aproveita que os irmãos, era muito comum se referir à igreja falando dessa maneira, os santos, os amados, ou ainda se referir a eles mesmos, aos apóstolos, por exemplo. Ele podia dizer que aproveita se eu, ou se nós, mas ele não diz isso. Ele coloca uma condição, ele diz, se alguém, ele identifica vagamente quem é esse interlocutor, e ele continua dizendo, se alguém disser que tem fé. Paulo aqui não usa, ou Tiago não usa, perdão de falar Paulo, porque Paulo é o maior escritor do Novo Testamento, né? Mas Tiago aqui não utiliza o verbo ter, ele utiliza o verbo dizer. Então se, olha quantas variáveis, alguém disser que tem fé. Não é se alguém tem fé. Então, ele vai nos mostrar aqui durante toda essa sessão, a ideia inteira da sessão é organizar a discussão sobre fé e obras, e salvação claramente, tendo como referência a alegação de fé de alguém. A alegação de fé. E como nós podemos comprovar que essa alegação é verdadeira ou não. Isso é importante, irmãos, para nós, porque todos aqui, invariavelmente, se eu perguntar, vão responder que tem fé. Se eu perguntar, você tem fé? Você é uma pessoa de fé? Você provavelmente vai responder. Então nós precisamos passar pelo crivo de Tiago, deixar Tiago nos esclarecer essa nossa alegação de fé, para ver se ela pode ser confirmada ou não. Muito bem, então ele continua fazendo mais uma pergunta no versículo 14. Ele diz assim, pode a fé salvá-lo? E essa é uma pergunta retórica, não é? Tiago espera uma resposta dessa pergunta. Qual é a resposta que ele espera? Não. Essa fé não pode salvá-lo. Contudo, irmãos, Tiago está aqui atacando a fé? Ele está dizendo que a fé não pode salvar? Ele está dizendo que a salvação não é pela fé? É isso que Tiago está fazendo? Ou Tiago está atacando essa qualidade de fé? Esse tipo de fé que não tem obras. A pergunta que Tiago está fazendo é o seguinte: porventura pode esse tipo de fé salvar esse alguém? Ou ainda, isso de fato é fé? Essa alegação de fé que não tem obras, isso biblicamente é fé? E nós chegamos à conclusão, nas Escrituras, que, por óbvio, isso de maneira nenhuma é fé. Jesus disse em Mateus 7, 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Parafraseando Tiago aqui, e Jesus,
Tiago diria assim, ó, nem todo que me diz, tenho fé, entrará no reino dos céus. Mas aquele que tem obras, aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Ele continua no versículo 15 até o versículo 17, nos dando uma ilustração, dizendo que um irmão chegou, estava com fome, estava com frio, e o irmão que o recebeu disse assim, olha, Deus te abençoe, que você fique bem quentinho, se aqueça do frio e que você mate a sua fome. Mas o irmão não deu a comida, nem deu a roupa para vestir. E ele pergunta, qual é o lucro? Qual é o benefício para essa fé? E ele chega a uma conclusão, na moral da história, no versículo 17. A moral da ilustração é que essa fé é morta em si mesmo. Essa fé não existe, é uma fé falsa. Então, perceba, irmãos, Tiago aqui não está fazendo um contraste entre fé e obras. Tiago está fazendo um contraste entre fé e fé. Entre uma fé morta, uma fé imperfeita, que não produz obras, e por causa disso não é fé bíblica, e uma fé verdadeira, que produz obras, de alguém que anda na verdade como Gaio, de alguém que pode mostrar com as suas obras a sua fé. Então não é um contraste entre fé e obras, é um contraste entre fé e fé. Duas qualidades de fé diferentes, digamos assim. Tanto que, no versículo 18, o argumento desse interlocutor que Tiago criou, não é? Para desenvolver o seu argumento, é que parece que obras e fé são duas opções diferentes, ou dois dons diferentes, como se Deus tivesse dado fé para um e boas obras para outro. Como se isso fosse possível, separar fé e obras. Mas Tiago rompe com esse argumento, fazendo o seguinte questionamento: mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé com as minhas obras. Mostrar aqui é entendido como tornar visível. Me mostre, torne visível a sua fé, materialize, por assim dizer, a sua fé. Então veja, apenas onde as obras são visíveis, apenas onde eu posso ver as obras se materializando, é que a fé salvadora está sendo revelada. Só a fé salvadora, quando nós podemos enxergar as obras. E por que fé e obras são inseparáveis? Irmãos, nossos documentos de fé, eu vou bem resumidamente apresentar as 3 características que eles trazem a respeito do que são boas obras. Eles dizem que, basicamente, boas obras têm que ter 3 características. A primeira é que boas obras têm origem nas Escrituras. Então, é a palavra de Deus que define boas obras. Ou seja, certas atitudes não autorizadas ou não ordenadas pela Bíblia, por mais que possam parecer bem intencionadas, não são boas obras. Em segundo lugar, elas estão fundamentadas na fé. Boas atitudes ou supostas boas atitudes, se não são fruto da fé, não são boas obras. E por fim, o propósito. O propósito das boas obras são sempre glorificar a Deus, buscar a glória de Deus. Então, boas obras são atitudes, pensamentos, sentimentos, palavras ordenadas pelas Escrituras, que são fruto da fé e têm o propósito de glorificar a Deus. Então nós não podemos separar fé e obras. Existe o elemento passivo da fé, que nós temos visto em 1 João, a nossa fé que vence o mundo. Mas existe também a atividade da fé. Existem os efeitos práticos da fé, aquilo que a fé faz conosco. Nós que andamos na verdade, nós estamos apenas revelando aquilo que está no nosso interior, a nossa natureza, um coração regenerado. Vamos continuar no versículo 19, quando Tiago agora chega e compara a fé desse interlocutor, desse alguém, com a fé dos demônios. Ele diz assim: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então veja, nós já estudamos isso aqui algumas vezes, mas vou trazer novamente. A fé, quando nós estudamos, por exemplo, como a fé foi aplicada nos estudos da Reforma Protestante, coisas do tipo, nós vemos que a fé, basicamente, é dividida em 3 elementos. O primeiro elemento da fé
é a notícia, ou a notitia, né, em latim, que é o conteúdo da fé, é o conhecimento, é a informação, é o conteúdo intelectual. Então a fé, toda a fé, tem que se basear em alguma informação. E nós sabemos que a nossa fé é baseada na palavra de Deus. Muito bem. Então, a informação que chegou àqueles demônios, qual era? Que Deus é um. E eles creram. Veja, chegou uma notícia de fé para eles. Deus é um e eles creem que Deus é um. Esse, na verdade, já é o segundo ponto o segundo elemento da fé, que é o assensus, é o consentimento, é a concordância. Ou seja, me chegou uma notícia, uma informação de fé e eu concordo. Eu dou um parecer positivo para essa informação que chegou até mim. E veja, nesses primeiros dois estágios, os demônios creem e tremem. Então perceba que essa fé dos demônios alcança até mesmo, atinge até mesmo as suas emoções, os seus sentimentos. Eles temem com essa informação. E aqui, irmãos, fazer essa declaração de fé, às vezes a gente não entende o contexto, não é? Mas fazer essa declaração aqui de que Deus é um, era a informação teológica mais importante que alguém podia fazer no contexto de Tiago. Aqui é uma referência clara à oração do Shema, de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou em algumas versões, ouve Israel, o Senhor é Deus, o Senhor é um. Então perceba, a verdade teológica mais importante era crida pelos demônios, ou é crida pelos demônios, segundo diz Tiago. Mas nós chegamos, irmãos, no terceiro elemento.
E a explicação está no versículo 24. Olha o que diz o versículo 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então eu te pergunto, de que fé Tiago está falando aqui no versículo 24? Porque veja, ele está falando de uma fé morta desde o versículo 14. Aquela suposta fé que esse alguém supostamente tem no versículo 14. Então ele vem desenvolvendo esse argumento de fé morta desde o versículo 14. Tiago não parou no versículo 23 e passou a falar de uma fé diferente no versículo 24. Não. Essa fé sem obras do versículo 24 é a mesma fé morta do versículo 14. Então o que ele está dizendo é, irmãos, vejam então que o homem é justificado pelas obras e não por uma fé que não tem obras, porque ela não é fé. Então essa alegação de fé não pode justificar. O que justifica é uma fé que possui obras, porque as obras são fruto dessa fé. E o versículo 23, irmãos, então vai encerrar nos mostrando a intenção de Tiago ao dizer a respeito da justificação de Abraão, dizendo assim no versículo 23: e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça. Perceba que essa palavra aqui, cumpriu-se, é a mesma utilizada, por exemplo, em outras passagens do Novo Testamento, em Mateus no capítulo 5, 17, quando Jesus diz assim, não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar, eu vim para cumprir. Então o sentido geral de cumprir é amadurecimento, é completude, é relevância final, relevância derradeira. Então é verdade que Jesus não veio revogar a lei e os profetas, veio cumprir no sentido de que ele obedeceu e foi obediente. Claro que sim. Mas também tem o sentido de dizer, olha, eu não vim revogar a lei e os profetas, eu vim cumprir. A lei e os profetas falavam de mim. Eu sou a relevância final da lei e dos profetas. Elas apontavam para mim, eu sou o cumprimento. Eu sou a completude. E é nesse sentido que Tiago está dizendo aqui. Ele diz, olha, aquela fé que Abraão teve em Gênesis 15 se cumpriu em Gênesis 22. O cumprimento, a relevância derradeira, a completude, ela foi demonstrada em Gênesis 22, quando ele entrega o seu filho Isaque. Perceba, irmãos, que isso também acontece conosco. Enquanto Paulo vai tratar justificação como aquela declaração inicial do homem ser justo, aquela declaração legal, que ele diz assim, olha, não há mais condenação para você. Aqueles que estão em Cristo não podem ser condenados. Por quê? Porque nós fomos justificados por Cristo. Então, isso é justificação para Paulo. Enquanto Paulo está falando dessa declaração inicial, Tiago está falando que essa declaração inicial precisa ter uma validação final. E como ela é validada, essa fé? Pelas obras. Então o homem é declarado justo diante de Deus pela fé. E essa fé se cumpre, essa fé atinge relevância final, relevância derradeira, quando nós praticamos boas obras. Então essa compreensão, irmãos, também é importante para que nós possamos perceber que não existem boas obras a partir de Cristo. Ninguém anda na verdade, ninguém tem boas obras se não estiver em Cristo, se não for a partir de Cristo. Veja, um homem fora de Cristo pode supostamente ter bons pensamentos, boas atitudes, pode dizer boas palavras, que aparentemente são boas, porque elas carregam parte daquilo que moralmente é exigido. De fato, elas carregam parte do que moralmente é exigido. Então nos parece bom certas coisas que alguns homens fazem, mas não estão em Cristo. Porém, como nós vimos, para ser boas obras é necessário essa declaração inicial, que só é dada pela fé. A fé foi imputada a Abraão como justiça. Nós somos justificados, nós somos declarados inocentes. Nós somos declarados justos diante de Deus pela fé.
Mas essa fé precisa transbordar, precisa ser revelada em boas obras. E apenas em Cristo nós vamos poder praticá-las. A ira santa de Deus, irmãos, está sobre todos os homens que não estão em Cristo. A ira de Deus está sobre aquele camarada bonzinho. Sabe aquele seu amigo que não tem Cristo, mas é mó gente boa? Aquele cara é bacana. Eu gosto dele. Mas se ele não está em Cristo, não há nada de bom nas suas mãos para apresentar que possa o justificar e salvar a sua alma. Porque o que há de bom, aparentemente bom ali, é parte do que é exigido, não é o todo. É parte apenas. Porque é apenas com essa declaração inicial de justo que apenas a fé e a união em Cristo pode dar. Apenas a partir daí existem boas obras. E da mesma maneira, irmão, nós podemos pensar o contrário. Para aqueles que estão em Cristo, tudo que nós temos em nossas mãos para apresentar como boas obras, vem de quem? De Cristo. Então, como diz Paulo em Romanos, onde está a jactância? Onde está o orgulho? Do que nós poderíamos nos orgulhar? Se tudo que temos em nossas mãos é dado por Cristo. Se nós precisamos dele, do seu sacrifício, da sua morte, da salvação que ele nos proporcionou, se nós precisamos disso para sermos declarados justos. Se eu era inimigo de Deus, alvo da sua ira, e eu fui salvo por graça, pela graça divina, como eu posso me orgulhar do que eu tenho nas mãos? Como eu posso me orgulhar da minha salvação? A quem pertence a glória pela minha salvação? A Cristo, que providenciou, veja, não somente a minha condição de justo perante Deus, aplacando a ira de Deus, satisfazendo a justiça de Deus, não somente ele proporcionou essa primeira declaração de justiça, como ainda ele me dá a graça necessária todos os dias para que eu pratique as boas obras. Então não há orgulho da nossa parte. Então veja, são dois caminhos, só dois caminhos. Todos os homens sempre estão definidos em duas espécies de homens, digamos assim. E de várias maneiras nós podemos alegorizar isso. A Bíblia fala, por exemplo, que todos estão mortos. Todos estão mortos. Uns estão mortos nos seus delitos e pecados. E outros morreram com Cristo. Uns estão em Cristo, outros estão sem Cristo. Mas nós devemos, por gratidão a esse sacrifício, a essa declaração inicial, a esse sacrifício que nos permitiu ser justos diante de Deus, sermos amigos de Deus, nós devemos, por gratidão, andar na verdade. Então veja a sua vida. Qual testemunho a igreja daria a seu respeito? Pegando o gancho para terminar na mensagem da última semana, a respeito do testemunho que a igreja deu sobre Gaio. Qual é o testemunho que nós temos alcançado? As nossas boas obras têm feito visíveis ou visível a nossa fé. Então, se você não está em Cristo, veja, não há nada de bom nas suas mãos. Tudo o que você precisa não é de uma boa moral, não é ser um pai melhor, não é ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, um funcionário melhor. Isso são boas coisas, mas tudo o que você precisa é de Cristo. Se você não está em Cristo, não há nada de bom nas suas mãos. E se você está em Cristo, seja grato a Ele por essa salvação, por essa justiça que Ele emprestou e imputou a você, e ande na verdade. Amém, irmãos? Senhor Deus, nós te louvamos. Te louvamos pela Tua santa palavra, Senhor, que está diante de nós. E a nossa reação diante dela é nos curvarmos humildemente, reverenciarmos a santidade da Tua palavra e clamarmos pela Tua misericórdia, Senhor. Ensina-nos, dá-nos condições, conduze-nos, Senhor, a vivermos de modo a Te glorificar, não apenas alegarmos fé, mas demonstrarmos e tornarmos visíveis, com as nossas obras, a nossa fé. Que o mundo veja em nós a Tua glória, que os homens vejam as boas obras que praticamos e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Nós desejamos, Senhor, sermos testemunhas da verdade, andarmos na verdade. Nós sabemos que nesse mundo tão difícil, nós andaremos em imperfeição, mas nós contamos, Senhor,
com o poder do teu Santo Espírito para triunfar sobre o mundo, para triunfar sobre a carne, para triunfar sobre os problemas e para podermos glorificar ao Senhor em todas as áreas da nossa vida, em tudo que fazemos, Senhor, para revelarmos essa fé tão bela que nos salvou pelo sacrifício de Jesus. Nós oramos e te agradecemos no nome santo de Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos ficar.